Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Você deve saber que, melhor do que ninguém, né, porque cada um sabe de si melhor do que ninguém, que ao longo da nossa vida a gente vai, da mesma forma que se a gente não tomar banho, a gente vai acumulando sujeira, né, chega até essas pessoas que vivem na rua ou que têm os hábitos estranhos aí acabam acumulando cascão. A gente, os esotéricos, os espiritualistas, usam uma terminologia mais bonita, mais pomposa. A gente costuma dar esse nome de que a gente tem muita cristalização, né? Aquelas coisas que criam raízes na gente e a gente não consegue abrir mão daquilo ou tem medo de abrir mão daquilo, uma série em todas as partes da nossa vida, em tudo, em crenças, em ações, em atos, em tudo. E é isso que nós vamos abordar hoje no Vida Inteligente, com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, a forma de... Tudo bem, isso aí todo mundo sabe que a gente tem. Mas e aí, como é que a gente pode sublimar isso? Estou falando sublimar, né? Primeiro nós temos que transformar para finalmente sublimar. Sublimar seria o clímax da questão, né? Então é isso que nós vamos procurar. Tentar chegar à forma mais fácil, né, de a gente... Às vezes a coisa a gente não começa porque acha que é complicadíssimo e de repente a gente vai ver uma coisa bem simples. Então deixa eu trazer aqui meu querido amigo e irmão, que eu estava com saudade dele já, Jorge Antônio Ouro. Olha ele aí. Como é que você está, Jorge? Tudo bem? Firme? Tudo, cento e tantos por cento, Grego, tudo certinho. Tudo está sempre certo. Então, beleza, a gente tem que... Você está bem? Estamos indo bem? Vamos em frente? Então, de vez em quando eu fico introspectivo assim, eu fico pensando nos mistérios da vida, né? A gente fica falando, todo mundo que está em casa, né? Fala, pô, Grego, Jorge, puxa, eu amo vocês, porque não sei o quê, meus mestres, meu não sei o quê, e não sabem no bom sentido. Nós somos gente, nós temos um monte de questionamentos, né? A gente de vez em quando dá uns negócios e sei lá, as nossas dúvidas, esses assuntos que nós acabamos de dizer aqui. Então de vez em quando eu fico assim meio introspectivo, que eu começo a me questionar sobre certas coisas. Isso é bom, eu acho que é necessário, porque a partir do momento que você para e dá um tempo para si, você acaba voltando a atenção para onde você tinha que voltar, que é para você mesmo, né? Buscar esse Deus interior, o eu superior, como o cara quiser chamar. Então isso é bacana. Então eu estou passando por um momento assim, desse tipo aqui. E aí, como a gente tem contato com muitas pessoas, essas pessoas acham que a gente está com algum problema. É interessante, né? Que a gente está com algum problema. Você está introspectivo, você está com algum problema. Você procura alguém, não sei o quê, se abre comigo, não sei o quê, não sei o quê. Não, é assim, simplesmente é um momento de introspecção necessário para a gente buscar algo que está aqui dentro mesmo. E a gente sabe que está aqui dentro. E a gente vai buscando o caminho, né, Jorge? Antes de mais nada, cumprimenta a turma aí. Fala. Olá a todos, né? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para aqueles que a lei da causalidade trouxer para esse convívio, para essa conversa, né? Eu espero que essa 1 hora de vida que vocês vão usar para ouvir ou para assistir essa troca de ideia seja útil, né? Seja bem aproveitada, seja profícua e que o que a gente troca de ideia lhes sirva de alguma forma para evitar que vocês errem tanto quanto nós erramos, né? Opa! E isso que você está falando, de quando um conhecido daí vê você introspectivo e pergunta assim, tá doente, né? Você tá quieto? Porque as pessoas se acostumaram, né, de maneira geral, assim, cada dia é uma montanha russa, né? Então, assim, medo, gritaria, barulho, diversão. Então, aquela alternância, né? Felicidade, infelicidade, medo, pausa, gritaria. E aí, quando você vê alguém que está simplesmente sentado, né, contemplando uma paisagem, a primeira coisa que você tende a fazer é julgar que ele não está certo, né? Porque ele não está no padrão, né? Não está com medo, não está gritando, não está querendo, não está comprando, não está odiando, não está antipatiando, não está nada, está pensando, deve ter algum problema, né? Porque hoje quase ninguém pensa, né? Então, para vocês que chegaram até aqui,
e tiveram o impulso de vir ouvir a conversa, então a primeira coisa é parabéns, né? Porque significa que vocês pararam de usar a vida para brincar de montanha-russa todo dia, né? E aí, em ficando em silêncio, em entrando em contemplação, é a única forma de haver a possibilidade de você começar a ouvir você mesmo. Sem ouvir você mesmo, você não vai saber nem do que você reclama, nem do que você tem medo, nem o que você deseja, né? Não vai saber nada disso. E não vai ouvir de você mesmo como é que resolve, como é que deixa de reclamar, como é que deixa de ter medo. Não acontece, né? Assim. Mas foi bom a gente abordar isso aqui, porque o fato de a gente estar aqui na telinha falando dessas coisas aí, nós não temos nenhuma coisa diferente de ninguém que está assistindo a gente. Nós temos nossos conflitos, temos os nossos problemas, temos os nossos questionamentos igualzinho. E é isso que é bom, porque é isso que faz com que a gente tenha essa identidade, né? Forme essa egrégora legal, assim. Gente que busca. Assim, esses encontros de conversa, ou os encontros que a vida propicia, né? É como se vai atravessar um rio, né? E precisa de um barqueiro. Então, cada um vem de um determinado lugar na beira do rio, todos entram no barco, né? Ao mesmo tempo, né? E aí começa o movimento. Naquele pequeno espaço de tempo que está todo mundo do barco, né? Então, todo mundo experiencia os mesmos choques com as ondas, o mesmo medo da correnteza, o mesmo medo da chuva, né? Aí fica um tempinho junto, passou, aí ó, cada um do seu lado, né? Até que a gente se encontre novamente. Então, o que acontece? Quando a gente está na margem, né, pronto para atravessar o rio, a gente vem e troca informação. Assim, olha, eu atravessei outro rio lá, o barqueiro era bom, o cara era firme, o cara sabia para onde ia. Aí eu atravessei um outro, mas o barco era muito ruim, balançava muito. Eu atravessou, a gente começou a chacoalhar muito. Então, essa troca de impressões, essa troca de histórico, essa troca de vida de cada um, né, é que pode servir como parâmetro às decisões, para evitar que a gente pegue aqueles barcos que chacoalham demais, que a gente pegue aqueles rios muito tortuosos, que a gente faça chover o tempo inteiro sem precisar, né? E aí é aí que reside a utilidade dessas conversas que a gente tem. Não que a gente seja diferente de qualquer um, a gente só mais um chegando em um barco para temporariamente trocar informação, né? E o que a gente experiencia, e que você tem falado, e é uma coisa assim muito a propósito, desses períodos assim, de contemplação, de desaceleração, essas coisas assim, é o que a gente, né, é o que dizem, né, que os adeptos experienciam, que é chamado de as longas noites dos adeptos, né, ou as longas noites dos iniciados, que é o que é exatamente aquele, assim, quanto mais você se aprofunda no conhecimento, quanto mais você trabalha para a humanidade, com a humanidade, né, maiores os questionamentos, maiores as dificuldades para compreender a coisa como um todo, maiores as incompreensões ao contemplar aquilo que não deveria ser feito pelos outros, né, e aí maior a quantidade de paciência que você tem que ter ao contemplar aquele teu irmão que erra repetidamente, que ofende os outros, maior a paciência e a compreensão para você entender ou tentar entender o que move uma pessoa a brigar com outra, o que move uma pessoa. Então, aí essas são as longas noites. Então, você trabalha, se dedica, né, para a lei, para a obra, para a humanidade, tenta, e cada vez mais você se espanta mais profundamente em ver as não conformidades, né? E essas longas noites, né, dos iniciados, quer dizer, as longas noites de cada um de nós, elas são profundamente solitárias, né? Por quê? Porque é na solidão, e daí então você vai ter a oportunidade de tentar contemplar você mesmo, para, em aprendendo com você poder então repartir com os outros. Isso que se chama iniciação. Isso aí e é um negócio que não é que se depende de cada um, claro, depende exatamente da quantidade de cristalizações que você tem, é uma coisa que é complicada. Por exemplo, você falou aí eu não tenho me lembrado aqui nos últimos anos de uma noite que eu tenha dormido de ponta a ponta. Não tem jeito, sabe? Porque
É a mente trabalhando, o subconsciente, o astral, sei lá, porque ainda não tenho consciência onde é que eu estou, as coisas. Mas é um trabalho incessante. Se você não souber, foi bom até você abordar, porque muita gente deve estar enfrentando a mesma coisa. Se você não consegue lidar com isso que está acontecendo, aí realmente você começa a ter um caminho de perdição mental, né? Sei lá como é que eu posso explicar isso aí. Não, de revolta contra si próprio. É isso aí. A maior ameaça à evolução, ao amadurecimento, à aquisição de consciência, ao caminho de cada um, é entrar em uma profunda revolta contra si próprio, né, achando que não faz nada. Ou então a pessoa fala assim, puxa, mas eu não faço nada, puxa, mas não dá certo, puxa. É como se fosse assim, como se a locomotiva ela entrasse em um processo de rejeição, de revolta, de repulsa a si mesmo, porque tudo que ela consegue fazer é andar para frente e para trás. Ela pensa assim, puxa, eu estou andando no campo aqui para frente obrigatoriamente, né? E todo mundo tem liberdade, os animais, os pássaros, as árvores maravilhosas. Eu aqui um negócio de metal apitando loucamente, né? Correndo loucamente em uma direção, né? Sem saber por que eu estou correndo, porque eu já fui várias vezes para esse lugar, né? Então eu sou uma inútil, a locomotiva, né? Eu sou inútil, né? A vida não sei o que não presta, tal. E aí a pessoa que está dentro do vagão, né? Fala assim, nossa, abençoada essa locomotiva, porque ela que está me levando para o meu destino. Verdade. Entende? Então, às vezes a gente se comporta como uma locomotiva, né? Aquela locomotiva revoltada, inconsciente, que não compreende o quão gigante é o papel dela, mesmo que a lei lhe tenha reservado somente a possibilidade de ir para frente e para trás. Mas é aí quantas vidas que ela muda, né? Aí nós entramos no título da nossa questão, do nosso papo de hoje. Primeiro as cristalizações, né? Porque o título de hoje é Sublimando as Cristalizações. Essa é a maior dificuldade do ser humano, é essa. O ser humano tem conflitos, tem todos esses problemas, até tudo que acontece aí, essas guerras, desentendimentos e todas essas coisas, é por cristalizações que carregamos. Porque se eu, você, qualquer outra pessoa estivesse sem nada, limpinho, límpido, alvo, como a gente diz, né? Não teria por que se preocupar. Não teria por que. Translúcido, Translúcido, exatamente. Flogístico, como se fala, né? Então não teria problema nisso. Só que a gente carrega um monte de coisas, que a gente sabe que carrega um monte de coisas, e a gente não consegue se desvencilhar daquilo, porque a maioria dessas coisas que a gente carrega não é visível. A gente só consegue sentir, né? E a gente não sabe. Não é visível para os outros, né? A gente mesmo vê, né? E sabe, né? Perfeito. E a gente não sabe como é que a gente conseguiu aquilo. Pô, mas eu não lembro de ter colocado isso aí na minha mochila, por exemplo. Entendeu? E aí você tem que carregar aquilo. E aí você se vê perante situações que você não sabe a origem, né? E aí é que tá. Como é que primeiro, como é que a gente vai adquirindo isso, Jorge? E por quê? E por quê? Considerando que somos Homo sapiens sapiens, então nós temos uma sapiência. Nós não somos tapados, vamos dizer assim. Temos que ir por diversos níveis, mas não importa. Temos toda a condição que nos foi concedida para raciocinarmos, para sabermos discernir, para sabermos escolher, e todas essas coisas que as leis universais nos concedem. Como é que é isso? É que, assim, há uma impressão, uma falsa impressão, que pelo fato de o homem ele poder funcionar baseado na razão e ele ter a inteligência, né? Então ele teria o domínio sobre todos os processos que acontecem consigo mesmo, né? E não procede porque inteligência é interlegere. Legere é quando você vai colher a fruta do pé, você vê aquela que está mais madura, que está prontinha, e você legere, você escolhe, né? Você elege, né?
E interlegere é só você saber escolher adequadamente aquilo que você mesmo colocou na tua alma, né? Então, se você plantou só cactos, né, na tua alma, você não vai conseguir colher pêssego, né? Sem dúvida. Então, não tem outra forma. O processo mental, ele depende exclusivo e diretamente do que eu vou moldar para colocar na minha alma, né? E a partir do momento em que eu vou moldar alguma coisa, eu tenho uma emoção. Por exemplo, vamos supor que você tenha, você não, uma outra pessoa, tenha ódio com relação a alguém ou alguma coisa, né? Sei que não acontece no Brasil isso, né? Mas vamos imaginar que uma pessoa odiasse a outra só porque aquela outra pensa diferente dela do ponto de vista político. Isso não existe no Brasil, obviamente, né? Mas vamos supor que existisse, né? E como é que você vai odiar alguém? O ódio, assim, ele não existe enquanto ente separado. Ele não existe enquanto ente individual. Não existe uma mesa com ódio onde eu vou e me sirvo e passo a experienciar ódio de alguém, alguma coisa. Sim. Eu tenho que, para engendrar o ódio em mim com relação a alguma coisa, eu tenho que fecundar a minha alma com impressões, com emoções a respeito. Eu tenho que regar, eu tenho que trabalhar essa coisa fecundada para que ela cresça, se enlace, se entrelace, se vitalize e seja forte o suficiente para interferir no meu caráter. Daí então se transforma em um grande ódio que molda a minha vida. Nunca é de hoje para amanhã, então você tem que primeiro criar uma antipatia por alguém, né? E aí você vai ter que alimentar aquela antipatia. Como é que alimenta? O fato acontece uma vez e você vai repetir 1000 vezes na tua mente, reprisando: puxa, mas eu devia ter dito isso, eu devia ter agredido, eu devia ter respondido, eu devia, e fica criando aquele 1 milhão de fantasias para compensar o fato de não ter agido como você acha que deveria ter agido. Todas as vezes que você vai e imagina aquele fato em si, e se ofende novamente, e se incomoda novamente, e antipatiza novamente, isso vai vitalizando aquela primeira antipatia, vai vitalizando, né? Quando você vitaliza, você revive, aquilo vai se tornando mais denso, por isso que se usa o termo cristalização, né? É porque a coisa que antes era sutil, uma leve antipatia, né? Criada porque você pegou o meu lugar na fila da padaria, né? E que some no momento em que eu saí da padaria, né? Eu vou pegar isso e vou tornar denso, e vou me lembrar, e vou querer saber qual é o horário que você vai, para daí eu pegar e arquitetar um plano para poder te devolver na mesma moeda. Daí eu vou furar a frente da tua frente na fila, e ainda não satisfeito, ainda vou virar para você, e você está vendo, você fez para mim, agora eu estou te devolvendo. Então eu fico, sabe, aquela elucubração mental, aquela estratégia de como fazer para me vingar, para daí devolver na mesma moeda, aquele negócio. Isso vai tomando densidade na alma, e a densidade na alma é cristalização, né? Porque fica realmente mais pesado. Então, vamos supor que a parte da emoção na alma de cada um, né, ela fosse dividida em 7 partes, e cada uma dessas 7 em mais 7. Né? Então, uma coisa que é uma antipatia leve, né? Aí eu vou e revivo, e penso, entrelaço, antipatia, revolta, ódio. De repente ela está aqui embaixo, se assenhorando, né? Dos porões da minha alma, e completamente agigantada, né? E a coisa muito interessante que é o seguinte: quanto mais densa a forma, mais ela se aproxima da parte do ser humano onde vive a energia instintiva. E quanto mais pura a energia, quanto mais instintiva a energia, né, aplicada a uma memória, mais forte e mais revoltada e mais expandida fica essa memória. Chega um ponto em que daí aquela parte da alma, ela está tão cristalizada, ela está tão escondida, ela está tão entrelaçada, ela está tão inacessível,
que mesmo que eu queira desenvolver um sentimento de paz, de harmonia, de fraternidade, de perdão, eu resolvo assim, dia 31 de dezembro, não, eu vou recomeçar a minha vida, vou perdoar todo mundo e eu vou começar perdoando aquele que tomou meu lugar na fila da padaria. O lugar onde está essa memória está em um ponto da alma que nem essa boa intenção alcança. Essa que é a cristalização. E se a senhora do instinto, se a senhora da vitalidade, e chega a um ponto em que daí, como o processo de descida das ações, ele passa pela mente, passa pela emoção e tem que passar pela vitalidade, toda ação que qualquer um de nós vai gerar, ele vai ter que passar por aquela parte mais densa, e ali ele toma as cores daquela densidade. Então, você fala assim, eu vou falar desculpa para aquela pessoa que daí então tomou meu lugar na frente, na padaria, na fila, para dar por encerrado o caso. E você pensa assim, eu vou falar desculpa. Aí você vai caminhando para chegar perto, né? Aí quando você vai chegando perto da pessoa, daí aquela memória cristalizada, ela vem à tona e lembra assim, poxa, mas esse mal educado tomou minha frente, o que tal? E aquilo que inicialmente, quando estava aqui, era um caminhar para pedir perdão, para pedir desculpa, para oferecer desculpa, eu ando, a memória vem, quando eu chego perto do outro, o que eu faço? Pá! Se transforma em um empurrão ou uma agressividade. Por quê? Porque o instinto, ele manda na emoção mais densa, porque a emoção mais densa manda na emoção abstrata, porque a emoção manda na razão. O instinto é inteligente ou não? Ou ele é neutro? Inteligência instintiva. Mas como é que é essa inteligência instintiva? Ela é neutra? Ou ela tem que trabalhar de uma forma... Por exemplo, vamos supor, a tua tireoide agora está funcionando, gerando tireoidina. Tá. Inteligência instintiva. Bom, ok. O teu coração... Ela sabe o que fazer. Ela tem uma função. Ela tem uma programação como você. Inteligência instintiva de altíssima especialidade. Então, assim, teu coração está batendo. Por quê? Porque está saindo o impulso elétrico do bulbo, vai para o nosso sinatrial, ele expande e contrai, e aí assim a vida acontece, né? Sim, só que essa mesma força que é usada para nutrir, né, as inteligências orgânicas, né? Como uma emoção muito cristalizada, ela está na parte mais baixa do astral, ela usufrui dessa vitalidade com grande potencial, né? E aí há um desvio, como se fosse um desvio de conduta, e essa vitalidade, ao invés de ser utilizada para gerar o bem-estar, ela é utilizada para gerar o quê? Reforço na antipatia. Tá? E aí, quando essas coisas cristalizadas são em grande quantidade na alma de cada um de nós, né, ela faz o quê? Ela causa uma mudança de caráter. Daí a pessoa que é muito cristalizada, que tem muita densidade na alma, ela se transforma em um azedo compulsivo, um odiador compulsivo, um agressivo compulsivo, um pessimista compulsivo, tudo, né? Porque aquilo é a alma. E sabe por quê? Caráter, né? Então o caráter de cada um, caráter é quando você vai pegar e vai entalhar alguma coisa. Então, por assim, eu pego o formão, cinzel, e vou entalhar, entalhar uma madeira, entalhar um metal. Aquele entalhe, né, é onde, por exemplo, assim, a água vai escorrer, né, num desenho que eu vou fazer. Ou o ouro vai escorrer num desenho, moldar uma joia. Na alma é assim também. Esse conjunto de cristalizações, ele vai causando entalhe, ele vai obstruindo, né? E quando você dá um comando para interagir com o meio externo, você vai falar, vai gesticular, não importa qual seja a ação que você vai tomar, essa ação ela tem que passar pelos caracteres, pelos caminhos que estão entalhados na alma. Isso é mudança de caráter. Então, em vez de você ter um caminho reto, eu pensei, eu vou lá dizer desculpa. Chegou lá, só desculpa, besteira, pode passar na minha frente quantas vezes você quiser. Caráter reto. Cristalizações, vou pedir desculpa. Seu ignorante, não podia ter passado na minha frente. Esses são os... Então, quando fala reconstruir o caráter, né, o que é?
É você desfazer esses caminhos petrificados que existem na alma, né, que angustiam. Você sabe que angústia é compressão, né? Então, quanto mais petrificada a alma, quanto mais tortuoso é o caráter, mais angustiante é a interação com o meio. E aí, por medo, né, a mecânica, né, a defesa, e qualquer pessoa que tenha um volume muito grande de cristalizações em si, é o ataque. É o ataque. Aí ela vai agressividade. Odiar, ela vai ser agressiva, verbalmente, fisicamente, essas coisas assim. Mas aí, onde é que se localiza isso essas cristalizações? Você fala em alma, né? Outras pessoas devem estar pensando o mesmo que eu. Mas a minha cabeça, por exemplo, pensa, ela que vai fazer isso tudo que você está falando, é aqui a minha mente que está. Eu vou lá pedir desculpa, é aqui que eu estou pensando. Eu vou pedir desculpa, chego lá e eu ajo diferente, né? A reação que tenho daquele que eu ia pedir desculpa e não pedir desculpa vai somatizar em outra parte do meu corpo, vamos dizer. Então, quando você fala alma, a gente deve ver isso aí como um olus. Como é que é isso, Círio? É que assim, quando a gente fala a minha mente, uma coisa é você se referir ao sistema cérebro-espinhal. Sim. Né? Coluna, cérebro, ou o complemento que é o neurovegetativo, né? Ou o simpático, parasimpático. Então, uma coisa é o órgão físico. Quando você fala em minha mente, né? O cérebro, ele é só um grande sistema de coordenadas, né? Onde, através das sinapses, eu consigo descobrir e direcionar o impulso elétrico para ativar a memória, né, para ativar conhecimento, para ativar a emoção. Então, o cérebro é como se fosse o Google Maps. Ele só mapeia onde estão as coisas. É um grande mapa, né? Tá. Quando você se refere à mente, então a mente é parte física. E quando se fala assim, a mente é onde vai ser engendrada o comando para pedir desculpa, a mente, nesse caso, é a alma. Isso aí. Isso porque a alma, ela é o quê? Não deveria ser dessa maneira, mas no momento atual de evolução, ela é o conjunto do raciocínio concreto com as emoções. Isso é a alma, né? E a alma aí vitalizada pelo corpo prânico de cada um é que cria o conceito de vida, ânima, cria o conceito de vida. Então, quando você diz assim, eu vou na minha alma, com a minha mente, eu vou pensar, claro, só que a tua mente, ela é o pensamento racional e também a tua emoção. Então, quem vai decidir que ao invés de pedir desculpa, você vai lá xingar, é a tua mente, é a tua alma. Quem vai armazenar aquela memória, aquela antipatia, é a tua mente, é a tua alma, é uma coisa só. Você está falando, eu vou procurar aqui, mas eu acho que eu tenho certeza aqui que nós fizemos aqui um programa e seria muito. Eu acho que nós falamos sobre sublimação da alma. Já falamos sobre sublimação da alma. Então, a gente deve começar a sublimação das cristalizações através da alma, vamos dizer assim. É porque as cristalizações estão na alma. Sim, a alma alma é o quê? É o soma, né? Exatamente. É todo conhecimento concreto e todas as emoções. Então, uma parte do raciocínio e uma parte das emoções. E a cristalização é quando, então, você faz com que... e pode ser cristalização de um conhecimento, não precisa ser só de uma antipatia. Você pode ser, por exemplo, você tem um conhecimento acadêmico e você cristaliza de tal maneira aquele conhecimento acadêmico que aquele conhecimento molda o teu caráter. E se eu chegar assim e falar assim para você, não, mas isso que você está falando não é bem assim. Na verdade, isso, na hora, a agressividade, por quê? Porque aquilo que tem na pessoa, ele tem que se defender. Aquilo que existe na pessoa quer se manter vivo. E ele vai atacar aquele que representa a possibilidade dele deixar de existir. É como a ignorância atacando a sabedoria, né? O ódio atacando o amor fraterno, né? Ou então, a pessoa tem um conjunto de emoções, né? Cristalizadas, que é o seu amor por determinada religião, né? E chega um ponto em que esse amor por determinada religião, ele sai de um amor compreensivo, né?
deixa de ser um amor compreensível, deixa de ser um amor fraterno, né, e passa a ser um amor fanático. Né? Então você já não é mais aquele que ama o ser originário, né, a fonte da tua religião. Você é um fanático pela tua religião. E se eu digo, chega e falo para você assim, escuta, mas esse teu Deus, né, ele é a favor que você odeie os outros, é um Deus de ódio? Acabei de arrumar um inimigo. Ou então digo assim, mas esse Deus que daí fala que tudo começou com determinada coisa, ele é igual na Índia, igual na China, igual na Pérsia, igual no Egito, igual na Babilônia, igual na Atlântida. Aí eu arrumei o inimigo, porque esse Deus é só meu, né? O mundo começou há 5.000 anos, porque Deus disse Deus. Então, as cristalizações não são só emoções de antipatia, né? É qualquer coisa que você tenha de tal forma arraigada, né? Que molde o seu caráter, que determine as tuas ações e que te coloquem na defensiva ou na ofensiva contra tudo e qualquer coisa que possa representar uma necessidade de mudança para você. O maior inimigo de uma cristalização é a possibilidade da mudança. Não tenho dúvida. Por quê? Porque quando vai mudar, a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de compreender, vai alargar o horizonte, vai aumentar a visibilidade, vai aumentar a consciência, aquele foco de ignorância, aquele foco de cristalização, ele vai deixar de existir. Né? E aí isso, além de ser um processo doloroso para a coisa em si, além de ser um processo doloroso para a pessoa em si, do ponto de vista vital, completamente caótico, porque implica uma reconstrução. Quando a gente está falando aqui em cristalização, essas coisas, muitas pessoas que não estão familiarizadas com o tema, com a palavra, e algumas pessoas podem achar que é uma coisa imaginária, né? Imaginária, cristalização imaginária. Mas para quem é vidente, clarividente, ou que tem os sentidos mais aflorados, vamos dizer, os sentidos que nós temos todos, a gente percebe que quando você faz um mapa psíquico, vamos chamar assim de mapa psíquico, você percebe, por exemplo, essas cristalizações, que dá esse nome, partes mais escuras no corpo da pessoa, são coisas vivas, são coisas físicas, não sei como é que... O físico, acho que... Posso dizer que é físico, né? E outro nível de vibração, mas é físico, né, pô? Não, outro nível de vibração não significa que não é físico. Perfeito. É físico em outro nível de vibração. E você tocou um ponto muito importante, Grego, que assim, essas cristalizações na alma, né, no momento em que ela tende a se tornar visível, né, isso é o que a gente chama de doença. Pronto. Né? Então, você tem uma coisa para resolver na circulação, uma coisa para resolver no sistema ósseo, né? Um problema qualquer no estômago, no fígado, no baço, no intestino, no pulmão, no coração, nas mamas, na tireoide. Tudo isso significa o seguinte, por exemplo, por que a gente perde a visão com o passar do tempo? Porque daí o fluxo de vitalidade que devia acontecer naquela parte da alma, que é o espelho, o reflexo, a continuidade do sistema visual físico, ali está comprometido. Como não passa o fluxo elétrico, como a vitalidade não circula, né, então aquela área ela vai resfriando. Quando ela vai resfriando, não cria ou deixa de existir a ambiência necessária, para que as inteligências instintivas existam. Aí a inteligência instintiva, ela começa a retroceder, ela começa a não ter espaço. Aí você perde a visão, perde o movimento, surge um probleminha na pele, surge uma gastrite, surge não sei o quê, um probleminha no coração, um probleminha numa glândula. É uma expressão de uma área cristalizada na alma de cada um de nós. A doença, ela surge assim. Nós já falamos, inclusive, das glândulas endócrinas, né, que tem um grande papel nisso aqui, né? 100%. 100%. Então, Jorge, como é que... Então, essas coisas...
nós temos ciência, né? Nós apenas, às vezes, a gente não tem explicação para isso, né? O que a gente sente. Isso ainda hoje estava... Uma amiga disse para mim que tinha ido a um psiquiatra e que ela tinha um transtorno, que ela constatou que tinha um transtorno. Então, já havia alertado antes, procure uma ajuda e tal, tal, tal. Então, realmente, e parece que tem origem, digamos assim, em coisas do passado, em formação familiar, preferência de um filho para outro e coisas assim. Então, quero chamar atenção para qualquer tipo de situação, consegue, como se fosse alguma coisa que gruda na gente, né, Jorge? Como é que você explica? Como é que você pode definir? É que quando se fala assim, então há uma tendência, né, a isso, né, e então herdou já. Tudo bem, é que daí quem dá o corpo físico para cada um de nós é o pai e a mãe, né? Só que quem escolheu o pai e a mãe fui eu mesmo. Então, eu sou filho biológico do meu pai e da minha mãe, e sou filho espiritual e astral de mim mesmo. Então, se eu tenho uma tendência é porque eu mesmo engendrei, porque a cristalização, ela é um negócio tão sério, essa densificação da alma, ela é um negócio tão sério que a morte não apaga, a morte não a resolve. Isso era uma pergunta que eu ia fazer mais para frente. Como é que é isso? Não resolve, Como é que é isso? não resolve. Porque... Vai carregar isso aí? A alma carrega isso? É porque assim, o universo nos dá total autonomia, né? Mas nós temos que entregar a conta zerada. Se eu causo desequilíbrio em qualquer tempo, a qualquer tempo eu vou voltar para reequilibrar. Porque se não fosse assim, então você podia fazer o que você bem entendesse durante uma existência. E saía limpinho. Morreu, acabou, zerou, depois vem e nasce outro pai, outra mãe, outro corpo, outro país, outro idioma, não sei o que e tal, né? E aí a coisa... Então, assim, você morria capeta e nascia anjo toda vez. Morria capeta, então a vida ia ser uma coisa ultra, né, deliciosa, assim, e divertida do ponto de vista de pandemônio, né? Mas do ponto de vista evolucional é zero. Do ponto de vista evolucional, zero. Né? E aí não adianta nada. O que acontece? Você daí passa pelo processo que você chama de vida, passa pelo processo que se chama de morte, né? A alma, né, ela não vai ser descartada, não vai ser dispensada. Uma parte disso aí vai ser sublimada, o que ficar como pendência ainda, né, vai ficar ligado à sua existência, àquilo do qual você procede, e vai ter que ser resolvido, né? Aí fala assim, eu tenho essa tendência, né? E a culpa é do pai e da minha mãe. Para, que é isso? A culpa é sua, né? Existe cristalização boa, Jorge? Tem cristalização boa? Deixa eu só desligar o telefone, desculpa, tá? Tá. Assim, a gente pode usar não cristalização, porque a cristalização em si, ela significa tão denso que vai levar ao fundo, né? Isso perfeito. Porque o que é a matéria? A matéria é o espírito cristalizado. O que é o espírito? O espírito é a matéria sublimada, né? Ou sutilizada. Boa. Espiritualizar a matéria. É lógico, o que existe é você criar redes. Assim, quando você vai criar entrelaçamento de fraternidade, de compreensão, de paz, de amor, de sabedoria, de contemplação, sabe, de iniciação, então grandes conglomerados, né, de emoções interligadas, né, todos vivendo na mesma altura, só que aquela emoção de contemplar o bem, de praticar o bem, da boa leitura, da boa música, da meditação, de cumprir a tua parte enquanto ser humano. Então, um grande entrelaçamento. E de igual maneira, esse grande entrelaçamento, ele vai moldar o teu caráter. As ações vão fluir por aquilo. Só que daí que tipo de ação vai fluir? Para onde vai fluir? Ações diretas, retas, fraternas, tranquilas, amáveis, afáveis, delicadas, éticas, educadas. Entende? O que muda é em qual altura da minha alma eu vou criar esses entrelaçamentos. E aí, dependendo do lugar, da altura em que eu crio, né, esse conglomerado, ele se senhora das minhas decisões. Se eu tenho um conglomerado e a minha alma, né, ela é permeada de entrelaçamentos assim, elevados,
quando eu digo assim, puxa, eu vou lá pedir desculpa para o grego porque eu furei a frente dele na fila da padaria, né? Aí eu vou andando em direção a você com a maior felicidade, e quanto mais eu vou andando em direção a você, mais emocionado eu fico, né? E o ápice dessa emoção, esse grego, pô, desculpa, cara, eu furei, tomei teu lugar na fila da padaria, vou te dar um abraço, né? Aceita? Não vou querer e tal, o grego sendo grego, não vou querer porque não sei o que e tal. Daí eu disse, não, grego, vem cá, eu vou te dar um abraço, mas na marra aqui, tá, vamos fazer as pazes. Entende? Por quê? Porque não teve uma descida da decisão. A decisão, ela flui tranquilamente. Agora, por exemplo, assim, se você tem o processo mental, né, embrutecido, a mesma coisa. Aí as tuas decisões vão ser embrutecidas. O que o astral cristalizado vai fazer, o que tua alma, né, cristalizada vai fazer, é só botar uma roupa nesse embrutecido e você vai ser o que é. Entende? Então, essa é a importância de você se assenhorar da própria alma e cuidar o que você coloca ali, por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Existe algum produto, vamos chamar assim de produto, que descristaliza? Aquele lá que você dá uma borrifada e... Eu estou te ouvindo, mas você está travado na tela. Agora você solta. Agora... Destravou agora? Melhorou? Já, tá. Melhorou agora? Melhorou. Então, aquele detergente descristalizador de alma, né? Meu pai, dá uma borrifada assim. Esfregãozinho, não, tinha um esfregãozinho que era o bom, aquele, né? E aí tem o bom alma, você pega aquele esfregãozinho e daí tira a sublimação, não existe, né? Não existe. O que acontece é assim, como para cristalizar, né, para tornar densa a alma, não é um processo de magia, e mesmo que eu tenha herdado de mim mesmo, né, uma tendência à cristalização, eu tenho herdado de mim mesmo uma tendência à agressividade, ainda assim, ele vem como um potencial, vem como uma semente, e essa semente, ela precisa ser regada para brotar. Então, mesmo que eu tenha a tendência à animosidade, a tendência à antipatia, porque eu nasci em uma família onde todo mundo antipatiza com todo mundo, ainda assim, eu tenho que regar para me transformar em um igual, né? Então, é um processo que é construído dia a dia, palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, né? E da mesma forma como eu demoro um tempo para gerar uma coisa assim, um engendramento, uma cristalização dessa, eu preciso de igual tempo para desengendrar, para descristalizar, porque quanto mais cristalizado, quanto mais antigo é o ódio, a mágoa, a antipatia, o medo, o remorso, a aversão, quanto mais denso é o sentimento, quanto mais antigo ele é, mais escondido ele está na alma, mais fundo ele está na alma, mais escondido ele está na alma, mais inacessível ele está e mais entrelaçado. Quando você tem uma antipatia antiga e você vai tentar resolvê-la, né, você nunca vai conseguir tirá-la sozinha, porque ela está enroscada em um monte de outras coisas, e todas essas outras coisas vão dizer para você, mas ele também isso, também aquilo e tal, para quê? Para te deixar afundado naquele negócio. Né? Então, o processo de... Não, por falar em afundar, como você falou, me veio à mente aqui. Então, isso aqui, se eu pego todas essas cristalizações, como é que eu consigo fazer, primeiro passo, a decantação disso, para deixar separado, para eu saber ter consciência, para depois fazer a transformação disso? Essa é uma pergunta, né? Todas as perguntas que eu faço para você são muito simples. Pão com Nutella, né? Pão com Nutella, simplicíssimo. Né? Decantação, transformação, né? Não sei se fala superação e depois a própria metástase da cristalização, né? Sem querer usar esses termos assim, mas na verdade é isso. Não, Greg, mas você está melhorando, você está fazendo pergunta cada vez mais simples, né? Então tem que ser, é o nível do nosso público, tem que ser, né? Só que não, né? Porque depois nós usamos o termo sublimação. Sublimação é o ápice, já é
já desapareci com aquilo. Então tem um processo antes disso. Sublimar é você pegar o sólido e transformá-lo direto em gasoso, você pular o estado líquido. Perfeito. É um salto de consciência, né? Então, quando você assim, eu vou sublimar um ódio, é muito lindo de falar, né? Parece muito fácil, né? Mas não é, né? Não é, né? Porque o sublimar o ódio, né? Primeiro você tem que estar habituado à sublimação. Você tem que ter força suficiente para sublimar. Você tem que saber exercitar a vontade adequadamente para sublimar, né? E você tem que ter combustível que permita a sublimação. E o único combustível que permite a sublimação de qualquer ente na alma de qualquer pessoa é o amor fraterno. Se você não tem, esquece. Em vez de sublimar, você vai pegar uma picareta e vai cavar muito fundo na tua alma para olhar assim nos olhos daquilo que você julga que não existe em você mesmo, mas existe, né? Então, quando você usa a palavra decantar é deixar que a gravidade atue fazendo a separação de elementos, né? Perfeito. Então, a própria cristalização em si, ela já é uma decantação, por quê? Porque essa coisa cristalizada, ela está no fundo, sabe? Aquela parte, no pandemônio da alma, naquele fundo. Quando você vai entrar em um processo, então, vamos resolver isso, que aquilo que estava falando, como é que vamos resolver? Como é que a gente vai desenvolver um processo para fazer essa sublimação? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir e definir o que é que eu quero transformar, né? Não dá para dizer assim, eu vou sublimar a minha alma. Isso é uma promessa igual aquelas que a gente faz em 31 de dezembro, dizendo que vai mudar de vida. Verdade. Não, só dura enquanto dura o porre, né? Quando acabou a ressaca, acabou a promessa, né? Então não tem assim. Não tem como falar assim, eu vou sublimar a minha alma inteira, né? Eu vou passar a ser... Calma, tudo bem, mas vamos agir racionalmente, né? Você quer sublimar a tua alma inteira, tudo bem. Vamos começar por onde? Eu quero sublimar todas as antipatias. Excelente. Agora, vamos começar por onde? Aquelas que mais me incomodam. Ótimo. Agora, vamos começar por onde? Você vai ter que dizer, você vai ter que encarar, você vai ter que pegar e lançar luz naquele canto escuro da tua alma e lembrar que tem aquela antipatia de 20 anos que você tem guardado ali por determinada pessoa, né? Então, quer começar assim? Então, escolheu sim. Agora vai fazer o seguinte, você vai revisar esse negócio, porque ela está agindo escondida na tua alma e se alimentando, entrelaçada, há décadas. Então, é necessário que você traga a luz para você ver o que você vai fazer, para você compreender o que você precisa sublimar, né? E mais do que isso, o que é sublimar? Você tem essa mágoa antiga e você quer se livrar disso para a tua vida se tornar mais leve e teus problemas de saúde acabarem? Sim. Tá, mas então você quer pegar essa sublimação e assim, essa memória, né, essa antipatia e fazer o quê? Eu quero sublimar. Tá, mas o que é sublimar? A sublimar é transformar em algo superior. Tá, mas você vai pegar a antipatia por aquela pessoa e vai transformar em quê? É isso aí, boa colocação. Eu quero esquecer daquela pessoa. Daí você já começou mentindo. Claro. Está se enganando. Por quê? Porque esquecer é exatamente o que estava acontecendo até agora. Por quê? Porque essa antipatia, ela jazia, né? Ela está sepultada, esquecida na tua alma, se alimentando de você há 20 anos. Esquecer não é sinônimo de esconder. Para esquecer, para que deixe de existir, você tem que transformar. Então você tem que pegar aquilo que era antipatia, direcionado a uma pessoa, compreender o que aconteceu no dia, tentar entender qual era o teu estado de consciência naquele dia, tentar entender qual era o estado de consciência da outra pessoa, para ver se ela podia ter feito uma coisa de maneira diferente, compreender os elementos envolvidos, compreender que isso agora já não tem mais impacto na tua vida, né? E aí então você ir desconstruindo aquela cristalização átomo a átomo, né? Até que chega um ponto e você compreende realmente, honestamente, que aquela antipatia não tem mais sentido.
Por quê? Porque era possível de ser feito à época, e faz tanto tempo que não tem sentido você ficar doando tua vida todos os dias para continuar odiando alguém ou alguma coisa. Quando você compreende isso, né, aí então aquilo está pronto para ser sublimado. E como eu vou sublimar a antipatia, já que eu a trouxe à luz do dia e já que eu abri a caixa de Pandora para que ela se mostrasse? Aí eu digo, fraternidade. Né? Aí, então eu vou emitir, e é um grande teste, porque aquele que você odiava até alguns minutos atrás, agora você se propõe a zerar isso na tua alma, né? E a única maneira de zerar a tua fraternidade, você vai ter que fazer o quê? Não só não vai mais antipatizar, não só não vai mais guardar rancor, não só não vai mais guardar mágoa ou antipatia, como você vai ter que emanar para aquela pessoa o mais profundo sentimento de amor fraterno. Assim, olha, era o que era possível, eu compreendo que você fez errado, eu compreendo que eu também não estava preparado para entender o porquê que você estava errando, mas de minha parte você saiba, né, que assim está resolvido, não tenho mais mágoa de você, te perdoo, se quiser usar a palavra perdão, e vai de cada um, né, e desejo que você siga com saúde, tranquilo, em paz, né, e que a vida seja boa para você. E você não precisa ir na frente da pessoa para falar. Por quê? Porque aquela pessoa que você tem a imagem em você mesmo, ela é completamente diferente daquela que existe hoje. Por quê? Porque você congelou a imagem daquela pessoa em você mesmo. Então você tem que falar isso para você. E aí, mas então, aquilo deixa de existir. Mas então você é o seu próprio supermercado, vamos dizer, você é a sua própria loja, porque é o seguinte, você acabou de dizer, você precisa de fraternidade, você precisa disso, você precisa daquilo. Seria muito legal se a gente pudesse pegar o que eu preciso. O Jorge falou para mim que eu preciso ser fraterno, eu preciso ser mais calmo, eu preciso perdoar. Então eu vou naquela lojinha da esquina, está escrito lá, perdoador, não sei o que. Fraternizador, não sei o que. Putz, eu tenho dinheiro para comprar, mas não é assim que se resolve, né? Porque você vai estar tampando sol com a peneira, né? Onde é que eu busco a fraternidade? Se eu sou uma pessoa nervosa, vamos dizer isso aqui, eu estou louco da vida com o Jorge. Eu vou perdoar o Jorge, mas eu não estou perdão dentro de mim assim. Estou louco da vida com o Jorge, ele não me respondeu o e-mail, não atendeu meu telefone. Nada disso. Então, onde é que eu vou buscar essa sinceridade que você está falando, dessa fraternidade para eu perdoar o Jorge verdadeiramente? Essa é uma das chaves. Se você não for honesto e sincero com você mesmo, esquece. Porque você pode enganar os outros, mas a você mesmo não pode. Né? Sim. E aí, isso é uma pergunta muito interessante, uma colocação muito interessante que você faz, porque como é que eu vou desenvolver fraternidade se eu não compro no mercado? Aí existe uma coisa chamada vontade. Vontade é diferente de desejo. Desejo é humano, vontade é divina. Todos nós temos a força de vontade, né? Daí, então, através da vontade, é que eu vou estabelecer a possibilidade de aprender a ser fraterno. Então, por exemplo, eu não tenho fraternidade para dar para essa empatia, né? Eu não tenho amor para dar para essa empatia, eu não tenho compreensão, né? Mas eu tenho uma força de vontade que me empurra na direção correta, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou, com relação a essa antipatia, eu vou dizer, não, eu vou esquecer, não me deve mais nada, né? Assim, eu te perdoo, porque era o que era possível, né? E eu estou lutando contra a antipatia, eu estou lutando contra a agressividade. Em fazendo isso, eu ensino a minha alma, ensino às minhas emoções o que é controlar as emoções mais densas. Fraternidade, ela é uma decorrência do aprendizado de controlar, o aprendizado de controle dos ódios, das antipatias, das agressividades. No momento em que eu aprendo a controlar essas emoções, a controlar essas forças, esse impulso, essa vontade de controlar e de fazer a coisa adequada, desenvolve em mim as sementes da fraternidade. Então eu vou, assim, eu me transformo de um embrutecido
em um pacífico, de um pacífico em um fraterno, de um fraterno em um amoroso. Um passo de cada vez. Obrigatoriamente. Se você pular etapas, você esquecer um processo. E é muito simples, assim, o instinto, a vontade, as pessoas às vezes usam, assim, voltamos à fila da padaria, né? Daí a pessoa tomou a minha frente, né? Aí o impulso é chegar lá e falar, vou te pegar, vou te empurrar lá para a rua, porque agora você vai, não sei o que e tal. Daí eu disse, não vou fazer, não vou empurrar e tal, fica feio, isso não se faz, não é comportamento de ser humano, né? Mas eu tenho uma profunda antipatia por aquele ignorante que furou a fila. Mesmo eu tendo engendrado antipatia, eu ainda usei a vontade para impedir que o instinto fosse lá e arrastasse o outro pela gola, né, e jogasse para fora. Isso é a vontade. Vontade é aquilo que refreia as forças instintivas. Tá? E no refrear as forças instintivas e aí adquirindo conhecimento, você vai desenvolvendo, então, a paciência, a fraternidade, o amor, e você vai compreendendo. Chega um ponto em que daí você está hábil, você está prático, você está acostumado a fazer o quê? A exercer a autoridade. Em última instância, a sublimação é você exercer a autoridade amorosa, fraterna, com aquelas criaturas que em você odeia. Interessante, né? Veja só como é que nós começamos o programa hoje, né? Falando exatamente, olha só como a coisa é conduzida. Falando daqueles momentos interiores, né, que a gente fica tal, e é exatamente isso que a gente precisa para descobrir o que está em nós que a gente não quer mais, vamos dizer. O fechamento da conversa foi a abertura. Esse é o meu brother aqui, é brincadeira, por isso que eu te amo, sabe? Recíproca é verdadeira. Ai, meu Deus do céu, é incrível, né? Por isso que foi exatamente assim. Aí, essa contemplação, né? E aí você vai contemplar você mesmo, você vai se espantar, puxa, mas eu tenho essa antipatia, eu tenho esse ódio, eu tenho essa não amorosidade. Aí você vai compreendendo a você mesmo e desenvolve amor para com você mesmo, paciência para com você mesmo. Depois você vê assim, mas o que tem em mim? Né? E chega um ponto em que daí isso é tão natural, né? Que daí no outro dia você vai na padaria, né? E você vê o ignorante vindo de novo para a fila para tomar o lugar de alguém, você se antecipa e diz, não, vem cá, fica aqui no meu lugar, porque eu não tenho pressa. Você vai lá para trás e ensinou um monte para aquele, porque vai ficar chocado. Puxa, eu fui bem tratado, né? Eu fui para dar uma mordida em alguém e recebi um abraço. Né? E aí é aquele negócio, você tem que tratar. Trate o mineral como vegetal. Trate o vegetal como se fosse animal. Trate o animal como se fosse criança. Trate a criança como se fosse adulto. E trate o adulto como se fosse Deus. Olha, que bonito, é isso aí. É isso. Você sempre, para variar, fechando com chave de ouro, né? Esse é o brother. Tá bom. Jorge Antônio Ouro. Foi muito legal, muito bacana. Muito bacana mesmo. A gente chegou para falar na sublimação, tínhamos que falar no conteúdo mesmo, não adianta mostrar o bolo pronto, né? Sem mostrar como se faz. A vida em si, ela é simples, grego, e é possível sublimar porque eu tenho autoridade total sobre aquilo que tem na minha alma, porque eu mesmo que engendrei. Sim. São minhas coisas. Você fala assim, eu não consigo sublimar a tua emoção, eu consigo sublimar a minha emoção, o meu pensamento, o meu instinto, a minha agressividade, eu consigo exteriorizar a minha pacificidade, a minha harmonia, a minha amizade, a minha fraternidade. Então, sempre é com relação àquilo que existe em mim. Se existe em mim, eu tenho total e absoluto controle sobre tudo. Né? E aí eu vou e eu decido, eu resolvo, não, realmente, nesse 31 de dezembro, eu vou começar a ser um ser humano melhor, né? E estou fazendo essa promessa agora que eu estou tomando água mineral, então não vou esquecer porque não tem ressaca, né? E aí no dia seguinte, assim, tá, como é que eu vou melhorar? Primeira coisa, eu tenho que ter paciência comigo, né? E saber que o lugar onde eu estou, né, eu desci degrau a degrau. Eu vou fazer, tá, agora eu não vou mais descer, né? Eu vou subir. E aí o que é subir? O que é evoluir?
evoluir, veja como é interessante, evoluir, para que você consiga evoluir e subir na escala evolucional, subir na escala da consciência, antes você tem que descer mais fundo na tua alma, porque para resgatar aquilo que te prende no mundo humano. Por isso que se fala, cada vez cavar mais fundo para servir ao Rei do mundo. Isso é iniciação. Todas as minhas conquistas, minhas maiores conquistas, foram respeitando as promessas que eu tinha feito a mim mesmo. É isso aí, é isso aí. É porque, assim, assim, é das poucas pessoas que ainda você pode prometer baseado no chamado fio do bigode, né? É a você mesmo, porque você prometeu a você, né? E se você não cumprir, você só vai desiludir a você mesmo, né? E vai antipatizar com você mesmo. Então, assim, o primeiro ser humano a ser conquistado na Terra por cada um de nós somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Eu conquistei a mim mesmo, eu me tornei meu amigo, eu me tornei meu confidente, eu me tornei meu crítico, não meu carrasco, né? E aí eu me tornei meu irmão fraterno. Então eu aprendi fraternidade. Se eu me vejo como meu irmão, eu consigo te ver como meu irmão. Por quê? Porque eu tenho que dar. Por quê? Porque você é só o reflexo de mim mesmo. Como a expressão maia em Lacan, você meu outro eu, né? É isso aí, meu dileto brother. Muito obrigado, é sempre muito bom conversar. Você. É uma felicidade, é uma maravilha estar aqui conversando. Todos fiquem bem, fiquem em paz, uma boa vida, né? E que vocês tenham perfeitas e sublimes e translúcidas sublimações diárias, para que vocês então consigam nessa vida compreender para que vocês realmente nasceram, né? Valeu, brother. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Gostoso essas conversas, né? Quantas cristalizações nós temos, e hoje nós tivemos a oportunidade de saber o caminho para sublimá-las, né? Às vezes a gente pensa que é coisa difícil, mas você vê que é fácil. Fácil. Primeiro olhar para nós mesmos, olha para o espelho, cada um cria sua técnica. Cria sua técnica, olha, conversa com você, vê o que você gosta, o que você não gosta, o que você precisa mudar, o que os outros reclamam de você, por que reclamam, tenta fazer uma autocrítica. E a partir daí, devagarinho, claro, não se faz uma mágica, não é um toque de mágica. A gente não tem a varinha de condão para fazer isso, mas basta querer. Querer já é o primeiro passo. É isso aí, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.